Algumas coisas que acontecem nos cemitérios durante a madrugada jamais deveriam ser contadas, mas eu preciso dividir isso com alguém. Estes são 3 relatos reais de coveiros que vivenciaram experiências que mudaram suas vidas para sempre. Encontros inexplicáveis durante turnos noturnos que vão fazer você repensar sobre o que realmente acontece após a morte. São histórias que estes profissionais guardaram por anos, com medo de não serem levados a sério. Relato 1. O defunto que não queria ser enterrado. Meu nome é Roberto e trabalho como coveiro há 15 anos no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Já vi muita coisa estranha nesse tempo todo, mas o que aconteceu numa segunda-feira de março ainda me deixa sem dormir direito. Cheguei ao trabalho às 5:30 da manhã para preparar uma sepultura. O enterro estava marcado para 6 horas, bem cedinho. Isso já era estranho, porque enterros tão cedo geralmente são de pessoas muito pobres ou casos especiais. Quando cheguei no local indicado, quase tropecei de susto. O caixão já estava lá, sozinho, em cima de 2 cavaletes ao lado da cova. Isso nunca acontecia. O caixão sempre chegava com o cortejo fúnebre, com a família, com o padre. Mas ali estava ele, um caixão simples de madeira clara, completamente abandonado. Pensei que talvez o pessoal da funerária tivesse se adiantado. Comecei a cavar a sepultura, mas não conseguia parar de olhar para aquele caixão. Tinha alguma coisa errada ali. Foi quando escutei o primeiro barulho. Era um som abafado, como se alguém estivesse arranhando madeira por dentro. Parei de cavar e fiquei ouvindo. Silêncio total. Pensei que fosse minha imaginação e voltei ao trabalho. O barulho voltou. Desta vez mais alto, mais desesperado. Era claramente alguém arranhando a tampa do caixão por dentro. Senti um frio na barriga que não tinha nada a ver com o vento gelado da manhã. Me aproximei devagar do caixão. O coração batia tão forte que eu conseguia ouvir. Coloquei a orelha perto da madeira e escutei uma voz fraca sussurrando: "Me tirem daqui." Corri para buscar uma chave de fenda para abrir o caixão. Se alguém estava vivo lá dentro, eu precisava ajudar. Mas quando voltei, os parafusos da tampa estavam soltos. Todos eles, como se alguém tivesse desparafusado por dentro, o que era impossível. A temperatura despencou de repente. Meu hálito virou vapor e eu comecei a tremer. Minhas ferramentas de trabalho começaram a se mexer sozinhas no chão, como se uma ventania invisível as empurrasse. Foi quando vi uma sombra alta observando tudo de longe, entre as sepulturas antigas. A figura não tinha rosto definido, mas eu sentia que estava me olhando diretamente. O medo tomou conta de mim de uma forma que nunca havia sentido antes. Mesmo assim, eu precisava abrir aquele caixão. Se alguém estava vivo lá dentro, cada segundo contava. Levantei a tampa com cuidado, preparado para ver uma pessoa desesperada pedindo socorro. O caixão estava vazio. Completamente vazio. Nem corpo, nem roupa, nem nada. Só o forro de cetim branco impecável, sem nenhum sinal de que alguém havia estado ali dentro. Mas os arranhões na madeira estavam lá, do lado interno da tampa. Nesse momento escutei uma voz que vinha de todos os lados ao mesmo tempo. "Não me enterrem vivo." Era a mesma voz que havia escutado antes, mas agora ecoada por todo o cemitério. Peguei meu celular tremendo e liguei para meu supervisor. Expliquei tudo o que estava acontecendo, mas ele disse que não havia nenhum enterro marcado para aquele dia. Nenhum caixão deveria estar ali. Fomos juntos até a administração verificar os registros. Descobrimos que um homem chamado João da Silva havia dado entrada no hospital na madrugada anterior, com suspeita de morte cerebral. Mas ele ainda estava vivo, internado na UTI. Voltamos correndo ao cemitério. O caixão havia desaparecido. Não havia rastro de que alguma coisa tivesse estado ali, só a cova que eu havia cavado pela metade. Liguei para o hospital. João da Silva havia acabado de falecer, exatamente no horário que encontramos o caixão vazio. Até hoje não sei explicar o que aconteceu naquela manhã. Outros coveiros me contaram depois que já haviam visto coisas parecidas naquele mesmo local. Alguns mortos parecem lutar contra a morte até o último segundo, mesmo depois que o coração para de bater. Nunca mais consegui trabalhar sozinho de madrugada. Sempre peço para alguém ficar comigo, porque algumas almas não aceitam o destino facilmente. Relato 2. A mulher de branco que visitava seu próprio túmulo.
Eu me chamo Carlos e trabalho como coveiro e vigia noturno num cemitério pequeno de Ouro Preto, em Minas Gerais. É um cemitério antigo, de 1890, cheio de história e de almas que não encontraram descanso. Em outubro de 2019, durante a época de finados, comecei a notar uma presença estranha durante meus plantões noturnos. Era sempre a mesma coisa, uma mulher de vestido branco caminhando lentamente entre as sepulturas. A primeira vez que a vi foi numa quinta-feira, por volta das 11h30 da noite. Eu estava fazendo minha ronda quando vi uma figura feminina no fundo do cemitério. Ela usava um vestido branco longo que brilhava um pouco na escuridão. Pensei que fosse alguma visitante que havia ficado presa depois do fechamento. Isso acontecia às vezes. Fui na direção dela para ajudar, mas quando cheguei perto, ela simplesmente desapareceu. Na noite seguinte, ela apareceu de novo. Sempre no mesmo horário, sempre com o mesmo vestido. Desta vez prestei mais atenção no caminho que ela fazia. Caminhava em linha reta até uma sepultura específica na ala mais nova do cemitério. Era o túmulo de uma jovem chamada Marina Santos, enterrada há apenas 3 semanas. Lembrava bem do enterro porque havia sido muito triste. Uma moça de apenas 25 anos, bonita, morta de forma repentina. A mulher de branco se ajoelhava diante da lápide e ficava ali por cerca de 10 minutos. Não conseguia ver o rosto dela porque o cabelo comprido cobria, mas dava para perceber que estava chorando pelo movimento dos ombros. Tentei me aproximar várias vezes, mas sempre que eu dava mais de 5 passos na direção dela, a figura desaparecia como fumaça. Uma semana depois, resolvi pesquisar sobre Marina Santos. Conversei com o coveiro mais antigo, seu Joaquim, que conhecia todo mundo da cidade. Ele me contou uma história que me deixou gelado. Marina não havia morrido de forma natural. Havia sido encontrada morta em casa pelo marido, que disse que ela tivera um ataque cardíaco súbito. Mas várias pessoas da cidade desconfiavam da versão dele. O casal vivia brigando. Vizinhos relataram gritos e discussões constantes. Marina havia comentado com amigas que tinha medo do marido, que ele era muito ciumento e agressivo. Armado com essa informação, decidi observar a mulher de branco mais atentamente. Na noite seguinte, ela apareceu como sempre. Mas desta vez foi diferente. Em vez de desaparecer quando me aproximei, ela virou o rosto na minha direção. O que vi me fez recuar vários passos de susto. Era Marina Santos. Eu havia visto o rosto dela no enterro, nas fotografias que a família trouxe. Mas agora estava desfigurado, com marcas roxas no pescoço e os olhos completamente brancos. Ela abriu a boca e disse apenas uma palavra: vingança. O som de choro começou a ecoar por todo o cemitério. Não era só ela chorando. Parecia que centenas de vozes lamentavam ao mesmo tempo. As luzes da minha lanterna começaram a falhar. Corri para a guarita e liguei para a polícia. Não disse que havia visto um fantasma, obviamente. Inventei uma desculpa qualquer sobre movimento suspeito no cemitério. 2 semanas depois, a polícia prendeu o marido de Marina Santos. Uma vizinha havia se decidido a contar o que viu na noite da morte. Ele carregando algo pesado embrulhado em lençóis para dentro de casa, bem na madrugada. A investigação revelou que Marina havia sido estrangulada. O marido confessou o crime depois de pressionado com as evidências. Desde então, a mulher de branco nunca mais apareceu. Outros funcionários antigos do cemitério me confirmaram depois que já haviam visto aparições similares ao longo dos anos. Sempre de pessoas que morreram de forma violenta ou injusta. Acredito que Marina finalmente encontrou paz quando seu assassino foi punido. Sua alma conseguiu descansar sabendo que a verdade havia sido revelada. Mas me arrepio até hoje quando penso naquele rosto desfigurado e na palavra que ela sussurrou. Algumas almas não descansam enquanto a justiça não é feita. Relato 3. As crianças que brincavam à meia-noite. Sou Anderson e comecei a trabalhar como coveiro há 2 anos no cemitério do Araçá, em São Paulo. É um cemitério imenso e muito antigo, de 1887. Logo no meu primeiro mês trabalhando no turno da madrugada, comecei a escutar coisas que não conseguia explicar. Eram risadas de crianças. Sempre por volta da meia-noite, vindo da direção da ala infantil do cemitério. No começo achei que fossem gatos ou algum animal fazendo barulho. Mas as risadas eram claras demais, alegres demais para serem de bichos. Uma noite resolvi investigar. Peguei minha lanterna e caminhei até a área onde ficavam as sepulturas das crianças.
É um local meio triste, cheio de túmulos pequenos e lápides com fotografias de rostinhos angelicais. Quando cheguei lá, o barulho parou na hora. Silêncio total. Mas havia algo diferente no ambiente. Brinquedos espalhados pelo chão que não estavam ali antes. Uma bola vermelha, algumas bonecas de pano, carrinhos de plástico. Pensei que fossem visitantes que haviam esquecido os brinquedos durante o dia. Juntei tudo e coloquei numa sacolinha para levar ao Achados e Perdidos. Na noite seguinte, as risadas voltaram. E os mesmos brinquedos estavam lá de novo, espalhados exatamente nos mesmos lugares. Desta vez decidi ficar escondido atrás de um mausoléu grande para observar. Por volta das 12h15 da manhã, comecei a ver pequenas figuras brincando entre as sepulturas. Eram crianças translúcidas, como feitas de neblina, umas 5 ou 6, de idades diferentes. Brincavam de pega-pega, de esconde-esconde, rolavam a bola uma para outra. Pareciam completamente normais, só que transparentes. Fiquei hipnotizado observando aquela cena. As crianças brincavam com uma alegria contagiante, rindo alto, correndo entre as lápides como se fosse um parquinho. Tentei filmar com meu celular, mas a tela ficava toda embaralhada perto delas. Só conseguia gravar uma neblina estranha se movimentando. Uma das meninas, que parecia ter uns 7 anos, me viu escondido. Ela acenou e gritou: "Vem brincar com a gente, tio!" As outras crianças pararam de brincar e olharam na minha direção. Todas sorrindo, todas acenando para eu me juntar a elas. Senti uma vontade estranha de ir até lá, como se uma força invisível me puxasse. Cheguei a dar alguns passos, mas algo na minha cabeça gritou: "Não vá." As risadas começaram a ficar diferentes, mais altas, mais distorcidas. Os sorrisos das crianças se transformaram em expressões perturbadoras. Os olhos ficaram completamente pretos. Corri de volta para a guarita sem olhar para trás. No dia seguinte, pesquisei sobre a história daquela área do cemitério. Descobri uma tragédia que aconteceu em 1960. Um orfanato próximo havia pegado fogo durante a madrugada. 12 crianças morreram queimadas, todas entre 4 e 10 anos de idade. Os corpos haviam sido enterrados lado a lado naquela mesma área onde eu via as aparições. Conversei com o seu Mário, um coveiro que trabalhava lá há mais de 30 anos. Ele sorriu quando contei minha experiência. "Ah, você conheceu as criancinhas", disse ele. "Elas aparecem faz décadas. São inofensivas, só querem brincar. Mas nunca aceite o convite delas." "Por quê?", perguntei. "Porque elas querem alguém para brincar para sempre. E para sempre é muito tempo." Desde então, continuo escutando as risadas toda noite, mas aprendi a conviver com elas. Sempre deixo alguns brinquedos novos espalhados pela área como uma oferenda. Doces também, às vezes. As crianças parecem gostar. As brincadeiras ficaram mais calmas, menos perturbadoras. Até acenam para mim quando passo fazendo a ronda, mas respeitam minha decisão de não participar. Outros funcionários confirmaram que já viveram experiências parecidas. Segundo eles, as criancinhas protegem aquela área do cemitério. Nada de ruim acontece por lá quando elas estão por perto. Mas ainda me arrepio quando penso no que poderia ter acontecido se eu tivesse aceitado o convite naquela primeira noite. Será que eu ainda estaria aqui contando essa história? Algumas almas são inocentes demais para entender que já partiram e continuam fazendo na morte o que mais gostavam na vida. Estes 3 relatos revelam uma verdade perturbadora sobre os cemitérios. Eles nunca estão realmente vazios. Lugares onde a morte foi traumática ou injusta parecem reter as almas que não conseguem aceitar seu destino. Nós, coveiros, somos testemunhas frequentes do sobrenatural. Vemos coisas que outros profissionais jamais veriam. E carregamos essas experiências sozinhos, porque quem acreditaria em nós? Quantas outras histórias como essas nunca foram contadas? Quantas almas ainda vagam pelos cemitérios do Brasil inteiro, presas entre 2 mundos? Uma coisa eu aprendi nesses anos todos: nem todos os mortos descansam em paz. E os cemitérios guardam segredos que vão muito além do que podemos imaginar.